Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui no canal BBM TV nessa noite de terça-feira, mais uma vez, para falar de mais um assunto relacionado ao estudo da doutrina espírita. E hoje eu estou aqui até por para substituindo uma pessoa que por algum impedimento não pôde estar hoje aqui como estava na programação. Então, para cumprir aquilo, né, que a proposta de ter o estudo toda terça-feira, inclusive com a espiritualidade, eu estou aqui hoje para falar de. O nosso tema de hoje é a lei do mérito. Há seres privilegiados ou o bem do esforço, né, está no esforço em praticá-lo. Esse é o tema de hoje. Então, hoje, vamos conversar, tá no tema, sobre as consequências dos nossos atos e pensamentos. Afinal de contas, nós somos resultados daquilo que adoramos. Se nos dedicamos a um determinado tipo de comportamento, de maneira de viver, nós nos tornaremos aquilo que gostamos de viver, de sentir, de experimentar, aquilo que cultuamos. A lei do mérito, objeto da nossa conversa de hoje, se refere à crença de que as ações e escolhas de um indivíduo, todos nós, tanto em vidas passadas quanto a vida atual, na vida presente, determinam nossas experiências futuras, determinam nossas alegrias, nossas tristezas, nossos sofrimentos, nossa saúde, doença e, é claro, progressão espiritual, a nossa evolução. Então, é uma lei natural, a lei do mérito, que opera na progressão evolutiva do ser, onde cada um, gente, colhe aquilo que planta, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual. Então, a lei do mérito é uma grande prova de justiça divina. Nós sabemos que há justiça divina, mas também há a misericórdia divina. O esforço da reforma íntima que cada um de nós deve empreender é que nos fará galgar contínuos degraus na escala evolutiva. Sem esforço em domar nossas mais inclinações, nossas trevas interiores, nossas imperfeições, não será possível evoluir, não será possível sequer deixar de sofrer, deixar de sermos submetidos à amargura. Então somos espíritos de luz em construção. Toda glória tem seu preço. Todo esforço tem consequência. Gera resultado. É grande essa relação da lei do mérito com, por exemplo, a lei de causa e efeito ou a lei de ação e relação, ação e reação, ou como muitos falam, que se faz aqui se paga, né? Então agora nós vamos aí para a página de abertura, dando sequência aí a essa introdução. Conversamos. Vocês vão acompanhar que o texto, é claro, tem a ver com o tema. Tá aí para vocês verem, a lei é Lei do Mérito, do livro Justiça Divina, é um texto ditado pelo Espírito Emmanuel, médico e psicografou, o nosso querido Chico Xavier. Então, agora vamos à leitura da nossa página. Vamos acompanhar aí que lá no livro há relato que esse texto ele foi psicografado na reunião pública de 5 de 6 de 1961. E se refere ao capítulo 8, tem 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ampliando para vocês aqui, vamos lá. Se presumes que Deus cria seres privilegiados para encerçar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo, nas linhas da emoção e da inteligência. Dante, exilado, Leonardo da Vinci, semi-paralítico, Colombo,
em desvalimento, Fernão de Magalhães trucidado, Galileu escarnecido, Bering faminto, Lutero perseguido, Calvino endividado, Vicente de Paulo paupérrimo, Spinoza indigente, Milton privado da visão, Lavoisier guilhotinado, Beethoven surdo, Mozart em penúria extrema, Braille tuberculoso, Lincoln assassinado, Joule inválido, Curie esmagado sobre as rodas de um carro, Lilienthal no desastre de aviação, Pavlov cego, Gandhi varado a tiros, Gabriela Mistral cancerosa, esses gênios da altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, é forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito, da qual ninguém escapa. Um texto ditado pelo Espírito Emmanuel. Então agora vamos aí para a nossa prece de início, fechando os nossos olhos, limpando nossas mentes, agradecemos, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando, dispondo dessa tecnologia e que possamos compreender tudo aquilo que estamos hoje aqui pondo, né, a conversa, e a espiritualidade amiga, nossos guias e mentores também nos auxiliem para que nós possamos reter as informações. Assim sendo, pedimos permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos iniciar, enfim, a conversa da noite de hoje por uma reflexão. Por que é difícil praticar o bem? Aí aqui está enumerado. O egoísmo impede as pessoas de perceberem as necessidades dos outros. As pessoas procuram desculpas para não agir, como, por exemplo, cansaço, falta de tempo ou até a incompetência. As pessoas instalam-se na inércia e na indiferença. Disso, né, nós vamos começar aí a discorrer que a dificuldade em praticar o bem reside justamente, né, principalmente no egoísmo e na resistência às mudanças que o bem exige. Isso é muito complicado porque hoje em dia, pessoal, nós temos aí uma grande complicação e as coisas estão mudando muito rápido. A tecnologia, né, facilidade de comunicação que acontece em tudo quanto é lugar do mundo em instantes nós estamos sabendo. Evoluções, o homem sai da Terra e aí vem uma coisa nova, é o tempo todo assim. Então nós precisamos nos adaptar, compreender mais rápido que as gerações anteriores. E a tendência, né, natural de todos nós é sempre buscar o caminho mais fácil, que muitas vezes coincide com o apego aos nossos próprios vícios e hábitos antigos. Afinal de contas, muitos dizem: por que eu vou mudar? Aí vem a famosa síndrome de Gabriela: eu nasci assim, você sempre é assim, tá tudo certo. Mas não tá. Se a gente não procurar, não se mexer, não buscar refletir sobre o que nós fazemos, o que pensamos de uma forma, vamos pensar de outra forma, que vamos ser compelidos a isso. Então, enquanto a prática do bem requer esforço, autossacrifício e transformação íntima, qualquer pessoa que se dispõe a desenvolver uma tarefa, por exemplo, na própria casa espírita, não apenas na casa espírita, sofre crítica, né? E às vezes terrível. Às vezes a pessoa nem sabe fazer aquilo ali. E ninguém estava fazendo, você se predispôs a fazer, pronto. Pessoa. Infelizmente, as críticas dificilmente são construtivas, mas é claro, elas vêm disfarçadas de discursos incompatíveis com o que é produzido pelas mentes enfermas. Ah, eu quero ajudar.
por aí vai. Agora, oferecer, né, esticar a mão, e é difícil. A gente vê, quando a gente tenta fazer o bem, ainda é mais difícil. É claro, nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, com a humanidade ainda mais propensa ao mal do que o bem, mas isso já está mudando. Então, incompatíveis com o que é produzido, né, pelas essas mentes enfermas, uma série de coisas que nós temos, quando nós buscamos praticar o bem. Então, quanto melhor conseguir desempenhar a tarefa, mais vamos incomodar muita gente, né? Então, ninguém faz. E quando alguém decide abraçar alguma. A missão é minha, né? O serviço é meu. Aí se defronta com olhares atentos, prontos para o escárnio, para aprontar, né, apontar os defeitos, e às vezes na soberba, né? Eu faria melhor e tudo mais. Então por que que não faz? Não é? Mas assuma a responsabilidade também e faça sempre. Mas aí é aquela história, poucos, muito poucos, ofertam um auxílio sincero, ou sequer mínimo apoio. Isso aí tá no caminho certo, cara. Olha aquilo ali, ó. Tem aquilo ali, tal. Ah, obrigado, tal. Bom, a nossa tendência é de valorizar apenas aquilo que desenvolvemos, felizmente. O que o outro faz não importa porque é mal feito na nossa visão. É cheio de falhas, né? Só o que a pessoa faz, crítico, é digno de elogios e atenção. Olha, eu faço aqui com o meu grupinho isso aqui. Olha, gente, que bonito, tal. Todo mundo olha para tudo mais. E o que o outro faz, né? E o que os outros fazem, né? Então é uma pena, porque esse comportamento, infelizmente, é muito comum em vários locais, não apenas na casa espírita, no local de trabalho, também no nosso ganha-pão. Ele divide em vez de unir, né? Ele na prática acaba dividindo grupos, as pessoas. Porque a tarefa de cada um deveria ser entendida como uma parte da tarefa de todos. Sobretudo, se for em prol da prática do bem, se for, por exemplo, na casa espírita, em prol da divulgação do ensinamento de Jesus, do Espiritismo, por exemplo. Então, por esses e outros fatores, a vaidade, por exemplo, pode dificultar a prática do bem ao promover, sobretudo, o egoísmo e a falta de empatia, ao priorizar a imagem e a aprovação alheia. A pessoa vaidosa pode negligenciar as necessidades dos outros e se tornar insensível ao esforço alheio e também à dor alheia, dificultando ações altruístas. Então, a vaidade também se traduz na dificuldade em admitir erros, também em admitir que o outro consegue desenvolver muitas das vezes melhor do que nós determinadas tarefas, determinadas missões. A vaidade pode ofuscar a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir compaixão e preocupação com o bem-estar alheio. Pessoas vaidosas podem ter dificuldade em reconhecer seus próprios erros, também suas limitações. Há também a questão do egoísmo. Aí, falando de novo no egoísmo. O egoísmo é um dos maiores obstáculos à prática do bem. Ele nos impede assim, de enxergar as necessidades alheias, nos impede de agir em prol do próximo. O comodismo, né, que eu falei, que hoje em dia então está complicado, porque tudo está acontecendo muito rápido, a gente tem que compreender, assimilar e tudo mais. A pessoa que tende ao comodismo tem uma dificuldade tremenda. Né? O comodismo nos leva a permanecer na zona de conforto, evitando os desafios que a prática do bem pode apresentar. É importante refletir que não convém ser centralizador, outra coisa muito complicada, o dono da verdade. Por quê? Dia, quem desenvolve determinada tarefa, determinada missão, em qualquer lugar, vai mais poder dar sequência, seja por motivo de doença, seja por outros impedimentos, mas ainda porque desencarna. E aí como fica aquele grupo que precisa, né, desenvolver aquela tarefa? Não, se fulano não tiver, aquilo não vai ser feito. Não pode ser assim, não é, gente? Então, aqui nós temos essa reflexão
E aproveitando essa questão da prática do bem, vamos conversar aqui sobre o óbolo da viúva, um pouquinho, para a gente ilustrar ainda mais essa questão da prática do bem, da dificuldade da gente poder enxergar. Então, para seguir discorrendo sobre a lei do mérito, nada melhor do que lembrarmos da parábola do óbolo da viúva. Em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4, a parábola descreve Jesus observando a atitude dos ricos e de uma viúva pobre no templo. Essa viúva pobre no templo, a parábola do óbolo da viúva narra a história dessa viúva, dessa mulher pobre, que o óbolo, né, então, nós temos ali que é o depositar duas pequeninas moedas no tesouro do templo. Oferece tudo o que tinha para viver. Enquanto ricos, outras pessoas mais abastadas, contribuíam com grandes quantias, mas apenas do que lhes sobrava. Porque às vezes você dá R$ 10, mas aquilo é muito para você. Outro dá R$ 1.000, aquilo, graças a Deus, para ele não vai alterar em nada. Né? E Jesus, observando a cena, destaca que a viúva deu mais do que todos, pois doou com o coração pouquinho que tinha, enquanto outros apenas doaram do supérfluo. É claro, se você está doando, né, com mais ou com menos mérito, né, você está doando. Então tem um bem aí. Mas aí você tem aí a grandeza da situação. Vai naquilo que nós estamos falando. Se é mais difícil para você, vamos conversar mais sobre isso ainda aqui. Já já. O mérito é maior. Então Jesus deixa claro no ensinamento do óbolo da viúva que há mais valor em dar aquilo que nos é necessário, que nos é difícil, do que ofertar aos outros apenas o nosso supérfluo. A parábola do óbolo da viúva, então, enaltece o valor da intenção, relaciona-se com a prática do bem ao demonstrar, gente, ao demonstrar que a verdadeira caridade não se mede pela quantidade doada, mas pela intenção, sacrifício envolvido. A viúva, ao oferecer duas pequeninas moedas, ofereceu, repetindo, tudo o que tinha enquanto os ricos deram seu excesso. Tem grande impacto para eles em suas vidas, diferente da viúva. Essa parábola ensina que o valor da doação reside na entrega sincera e no desapego material, destacando que todos podem praticar a caridade, mesmo sem grandes recursos, desde que haja boa vontade e amor ao próximo. O óbolo da viúva ressalta que a motivação por trás da ação é fundamental. A viúva, movida pelo amor e pela necessidade, entregou tudo o que tinha. A parábola aponta, então, para a questão do muito e do pouco em relação à questão financeira. Mas é claro, em se tratando dos ensinamentos de Jesus, é claro, né, nós precisamos buscar sempre aumentar a amplitude. Mesmo assim, não conseguimos entender ainda, mas vamos entendendo um pouco mais, ou seja, a sensibilidade. Nós precisamos treinar a nossa sensibilidade. E aquele que faz o treinamento mediúnico, às vezes busca lá a, a regular a sua sensibilidade a algumas coisas, mas isso também é um ensinamento próprio médico para enxergar outros. Enquanto muitos ficam envaidecidos, se acham, né? Rei da cocada preta porque são médicos. Só que a mediunidade é uma ferramenta importante para aqueles que são muito bem endividados. É caro. Então, há pessoas que possuem muitos recursos financeiros, mas não dispõem, por exemplo, do tempo. Outros enfrentam escassez, por exemplo, de saúde física ou até mental. Então, os infortúnios ocultos da alma vão muito além da carência material. Mesmo enfrentando os mais diversos tipos de escassez, a pessoa, diante da dificuldade causada pela escassez, não deve se omitir em fazer o bem. Que se não tem melhor remédio, já diz Emmanuel, para a nossa dor, cuidar da dor do outro.
demonstrando assim grande capacidade de superação alicerçadas, sobretudo, a única religião que Jesus ensinou, que foi a religião do amor. Então, quem é caridoso de coração enxerga os infortúnios ocultos da alma à sua volta, no lar, nas ruas, no trabalho. Deixa o discurso de vítima de lado. Deixa o discurso da soberba de lado. Passa a enxergar mais o outro. O espírito do irmão José, lá no livro Vinde a mim, enaltece que o óbolo da viúva é mais amplo do que somente a caridade. Como ainda nos falta sensibilidade, pois ainda carecemos de exercitar os olhos, né, o olhar com o amor. Por isso, gente, ainda não conseguimos enxergar os esforços que muitos realizam, né, para enfrentar muita coisa, inclusive desempenhar diversos tipos de tarefa, até na casa espírita. É massacrado por muita gente que não despende como ele a responsabilidade, a continuidade de executar a missão, a tarefa. É importante estendermos a mão e também nos curvarmos para a superação que muitos demonstram e nós não sabemos nem se nós conseguiremos realizar muita coisa passando porque aquela pessoa está passando, demonstrando tanta força como muitos exercem em silêncio. Para de criticar e passa a elogiar, criatura. Como espíritos imperfeitos, podemos ser muito bom em alguma coisa, mas péssimo em outras. Cada um possui seu próprio potencial. E às vezes você acha que é bom naquilo ali, mas não é não. Cheio de soberba, né? Vaidade. Então, diante de tantos infortúnios, muita gente alega não poder fazer tudo, todo o bem que gostaria. Mas aprendemos com a viúva que o grande esforço, grande sacrifício é o mais valioso para Deus. E mais ainda, para o necessitado. Somos cada um de nós. E seguindo aí nessa batida do óbolo da viúva, vamos aqui pensar sobre o que é o bem. Nós temos uma referência na questão 630 do Livro dos Espíritos, porque estudar o Espiritismo é assim. Você está estudando o Evangelho, como estamos estudando hoje, como base. Então nós vamos recorrer lá ao Livro dos Espíritos, para as póstumas, Céu e Inferno, obras complementares e por aí vai. E assim nós vamos ampliando o conhecimento. E mais do que isso, ampliando esse conhecimento, aumentando a nossa dívida de botar em prática. Mas a gente sabe, mas nós temos a responsabilidade de praticar. Então, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo o que lhe é contrário. Por isso que é muito comum a gente usar o entendimento. Pecar é errar o alvo. O alvo é o bem, é a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus. Então, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. O bem é a base da moral espírita e nada mais é do que a mesma moral de Jesus. O bem é a prática, então, da lei divina. Ele se traduz em quê? Em amor, caridade e justiça para com todos os seres. É agir conforme a vontade de Deus. Jesus ensinou o amor incondicional. A grande religião, se alguém quer dizer que Jesus fundou alguma religião, é a religião do amor. E as outras ele não criou, não. Ele não deixou nem nada escrito, ele exemplificou. Então, é agir conforme a vontade de Deus. Jesus ensinou amor condicional, incluindo amar os inimigos e perdoar aqueles que nos ofendem, que foi a grande cereja do bolo. Bem difícil isso até hoje, mesmo passado mais de 2000 anos. E como base para a prática do bem, isso. E olha o mérito que tem isso. De acordo com os ensinamentos de Jesus, para falar do bem e do amor, é preciso entender e praticar o quê? A caridade.
A caridade, pregada e exemplificada por Jesus, vai além, muito além da esmola, abrangendo a prática do amor em pensamentos, palavras e ações, com benevolência, indulgência para com as faltas alheias. É claro que também não devemos ser rigorosos ou tão rigorosos, mas devemos ser atentos. Jesus disse: vigiai e orai. A questão 886 do Livro dos Espíritos, inclusive, aborda o verdadeiro sentido, né, da caridade, como entendida por Jesus. Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Os espíritos superiores responderam a Kardec. E a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos significa ter bons sentimentos e desejos em relação a todas as pessoas, buscando o bem delas. Indulgência para com todos, né? Para com as imperfeições alheios, é reconhecer que todos erramos e que as falhas dos outros fazem parte da jornada evolutiva e não devemos exercitar julgamento e críticas excessivas. Claro, devemos entender o que é certo e o que é errado. Primeiro, o que a gente faz, né? Então, perdão das ofensas significa liberar o ressentimento e a mágoa em relação a quem nos ofendeu, praticando o amor e a compaixão. Então, essa resposta expande nos espíritos superiores, na questão 886, o conceito de caridade para além da simples ajuda material, englobando uma postura de amor e compreensão, gente, tá? Em todas as relações humanas. As bem-aventuranças no Sermão da Montanha descrevem um estado de espírito propício para a prática do bem, com a mansidão, a humildade e a busca pela justiça. Aliás, Sermão da Montanha, ele vem num período assim, quase no meio dos 3 anos que Jesus pregou, né? Do início da pregação dele até a crucificação. Só curiosidade. E muito mais vale a gente praticar do que ficar buscando uma série de conhecimentos. Então, afinal de contas, por que Jesus é Jesus, né? A visão do Espiritismo sobre Jesus é um pouquinho diferente aí, né, do que outras religiões também cristãs. Porque Jesus é o tipo mais perfeito, gente. Se vocês acompanharem, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, está na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Caráter divino da sua missão, lá no capítulo 1, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade além da palavra. Estudo sobre a natureza do Cristo, nós temos. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha sua missão. E, e tem a questão da perfeição, está no livro Abaspostos. Jesus é considerado o Messias divino por dois motivos. Então, primeiro, pela missão, coube a ele por Deus. Segundo, pela perfeição dele, que já é um espírito de luz, um espírito perfeito. E Jesus, gente, ele foi escolhido para uma tarefa especial antes, confiada diretamente por Deus, como consta lá na Gênesis, no capítulo 15. Em nenhum momento Kardec mencionou a posição de Jesus na escala espírita, porém, apontou Jesus como mensageiro de Deus. Jesus preenche a condição de espírito puro, tal como é descrito nos itens, ou melhor, né, nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos. Jesus, então, teve uma responsabilidade especial e única no mundo. Ele é considerado um Messias divino, né, por esses motivos que a gente já falou. Além de Kardec e Emmanuel, mais dois autores respeitados no meio espírita aludiram à qualidade excepcional de Jesus. Um foi Leon Denis e o outro foi José Herculano Pires.
Leon Denis diz que Jesus, né, ascendeu à iminência final da evolução e o conceitua como governador espiritual do planeta Terra, lá no livro Cristianismo e Espiritismo. José Herculano Pires, ele apontando as três revelações da lei de Deus, temos primeiro a Bíblia, que é a codificação da primeira revelação. Segundo, o Evangelho, que representa a segunda revelação, tendo na figura de Cristo o sol que ilumina as duas outras. Uma como que intervenção direta do alto para com a reorientação do pensamento humano. E a terceira revelação, o Espiritismo, a codificação da terceira revelação, o Consolador prometido. Então, desta forma, nós temos, né, que Emmanuel, além de confirmar tudo que Kardec, Leon Denis e Herculano Pires disseram, ele ainda nos trouxe mais um conhecimento sobre Jesus, lá no livro A Caminho da Luz. Ele diz assim: na direção de todos os fenômenos do nosso sistema de planetas, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. É Jesus um dos membros divinos dessa comunidade. Emmanuel está falando que cada planeta do sistema solar tem o seu Cristo, e Jesus é o Cristo da Terra. Então todos eles compõem essa comunidade de espíritos puros eleitos aqui no nosso sistema solar. Né? Então, assim, após a gente falar, né, um pouquinho mais, entender assim, Jesus, seus ensinamentos, anjos, demônios e a espírita. Nós podemos aqui discorrer um pouco mais relacionado à lei do mérito. Nós temos que há vertentes cristãs que acreditam que há espíritos que já foram criados por Deus em total angelitude, estado de angelitude. Dessa forma, antigas tradições e textos religiosos são apontados como a base para a crença em seres tão diferentes e privilegiados por Deus, baseados em interpretações teológicas. Algumas religiões apontam que anjos são geralmente vistos como seres celestiais criados por Deus, já angelicais, enquanto demônios são frequentemente entendidos como anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Na visão espírita, inclusive baseado também nas interpretações dos antigos textos bíblicos, os anjos e os demônios não são entidades distintas em relação aos homens, mas sim espíritos, como todos os homens, em diferentes estágios da evolução, ou seja, degraus da evolução espiritual. Anjos são seres de luz, né, que pois eles já galgaram toda a caminhada evolutiva na qual todos nós ainda seguimos trilhando. Então, anjos são espíritos de luz elevadíssimos que alcançaram a perfeição moral e intelectual, as duas asas faladas por Emmanuel. Demônios são espíritos que ainda se encontram nos degraus iniciais da escala evolutiva. Para a doutrina espírita, até os ditos demônios, então, alcançarão um dia o estágio da angelitude. Todos nós, inclusive. Todos, inclusive os demônios, somos espíritos de luz em construção. Porque Deus fornece, como Pai de todos nós, as mesmas chances para todos os seus filhos. Dessa forma, anjos e demônios estão totalmente relacionados com o nosso assunto de hoje, que é a lei do mérito, a lei de ação e reação. O Criador submete todos os seus filhos ao mesmo processo, o processo contínuo de aprendizado, com infinitas chances de nascer e renascer através das reencarnações. A escala espírita, gente, se encontra, inclusive, lá na questão 100 seguinte do Livro dos Espíritos, que organiza os espíritos em diferentes classes, em diferentes graus evolutivos, de acordo com o seu grau de elevação. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, três grandes divisões. Na última, na que fica na parte inferior da escala, estão, né, os espíritos mais atrasados. Logo depois vemos os espíritos imperfeitos. Né? É caracterizado pela predominância da matéria sobre o espírito. Ou seja, é mais o ter do que o ser. Então, sendo assim, sendo mais propensos ao mal. Nosso caso, tá, gente? A condição evolutiva de espíritos imperfeitos, nós, é a que se encontra em quase toda a humanidade do planeta Terra. O nível de evolução da humanidade planetária
acompanhe o nível de evolução do respectivo planeta. Então, o planeta Terra, ou seja, o orbe terreno, se encontra no segundo nível de mundo né, previsto no universo. Espíritos, humanidades e planetas evoluem de acordo com a lei do mérito. Mas indivíduos evoluem de forma individual, também de forma coletiva. À medida que a humanidade e o planeta evoluem, a moralidade, a tecnologia aumentam e a densidade corpórea também se torna mais sutis. Por isso que os cientistas não conseguem encontrar aí uma série de planetas, primeiro que nem sabe como se organiza a vida em diferentes partes do universo. Em muitos lugares, mas nem desconfiamos, a ciência nem imagina como é. Só podemos supor, buscar aquilo que se parece mais com a vida que temos aqui na Terra, baseada em carbono. A Terra se encontra no limiar, nesse momento, de uma evolução para o terceiro tipo de mundo, o mundo de regeneração. É esse fim dos tempos, previstos nos textos bíblicos, que está prestes a ser concluído. Será o fim desse mundo que conhecemos, não o fim do mundo como um todo. Quem permanecer aqui no planeta Terra vai ficar bem, né? Mas precisa ter merecimento para ficar. A Terra vai ser um lugar bem melhor para se viver, com menos corrupção, com menos doença, com menos mentiras, com menos tristezas, com menos guerras. Essa transição planetária já está acontecendo há muito tempo, com mais intensidade. Os episódios lá da Idade Média, né, da peste negra, das guerras lá, né, para cá. Bom, então agora, chegando aí já à nossa final, né, da nossa conversa, qual seria o mérito de fazer o bem? Então, lá na questão 646, como vocês podem acompanhar, é dito, né, que o mérito de fazer o bem está determinado a determinadas condições. É, mérito, né? Os espíritos apontam a passagem do óvulo da viúva, que nós conversamos aqui. É enaltecido o ato que divide, né? Quem divide o pouco que tem. É, os espíritos iniciam então a resposta dizendo o quê? O mérito do bem está na dificuldade de praticá-los. Continuando, né, então é assim que se avalia o mérito. Como se avalia o mérito do bem praticado? A dificuldade. Como saber se o bem praticado realmente tem valor? O mérito está ligado à vontade e ao esforço empreendido para fazer o bem. E não apenas na ação em si. De acordo com a resposta dos espíritos, eu botei aí, na questão 646 do Livro dos Espíritos, o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. A dificuldade em praticar o bem pode aumentar e muito o mérito. O filósofo Platão, inclusive, apontou que vencer a si próprio é a maior das vitórias. É preciso muito mais coragem para vencer a si mesmo e vencer outros. Por isso, é tão difícil perdoarmos, principalmente de cara, quem nos agrediu. E a gente fica remoendo, né? Brigou comigo, vai ficar a vida inteira. Né? Dentro da família, aquela coisa toda, é tão triste. Vai passar 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, brigou comigo, falou comigo assim e tal e tudo mais. Né? O maior sacrifício do espírito é limpar o coração, agir com amor, combater a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Pela psicografia de Chico Xavier, inclusive, Emmanuel tem um texto em que ele nos convida a exercitar a caridade nas suas diversas manifestações, dizendo que para o faminto a caridade se reveste em alimento. Olha só a analogia. Para o triste é o consolo, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o braço amigo, para o ignorante é o ensino, para o estudante é o concurso no aprendizado, para o mal é a paciência, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o orgulhoso é a humildade, para o impulsivo é a serenidade. Então, através de infinitas existências, de idas e vindas ao mundo corporal, trocando infinitas vezes de corpos físicos, né? O corpo físico volta ao pó. O espírito é que não, vai envergar, num outro momento, outro corpo físico. Né? Estão trocando de corpos como se troca de roupa.
vamos cumprindo o objetivo da encarnação apontado lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. E o objetivo da encarnação é o quê? É o progresso e a evolução do espírito para conduzir esse espírito à perfeição. Bom, então neste momento nós estamos aqui chegando na nossa parte final da nossa conversa de hoje, tá? E vim aqui trazer para vocês em substituição à pessoa que teve algum impedimento. Então, nesse momento, vamos aqui fechar os nossos olhos, agradecer, né, Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui juntos conversando. Vamos aqui eh, enviar bons pensamentos para os locais em que se encontram aí conflitos, né, em momentos de violência, para que Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, possa interceder sobre esses locais. Vamos também pedir por aqueles que estão passando por grandes tribulações, inclusive de saúde, Pai querido. E assim sendo, nós também vamos pedir para que a conversa de hoje possa ter entronizado aqui nossas mentes, nossos corações, que possamos lembrar delas, da conversa, das palavras, dos exemplos, durante o nosso dia a dia e busquemos botar em prática com a ajuda de nossos guias e mentores. Assim sendo, Pai querido, pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Agradeço mais uma vez o carinho, a atenção de vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Possa indicar aí o vídeo para outros, possam curtir também, como também posso curtir esses outros vídeos desse canal. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa semana. Tchau, pessoal!